Queridas e queridos da Tia Kizzy! Chegamos a mais uma Quinta Culta da Kizzy e hoje é um dia bastante especial. Até por isso eu vim aqui com o meu colar chiquérrimo, que de tão lindo me confere poderes místicos, para fazer uma indicação de um canal bastante incrível, que é o meu canal! É isso aí. Eu tinha bastante resistência a criar esse canal, porque não era a ideia, né? Quando eu criei aqui esse quadro só para poder dar dicas de cultura. Mas eu tenho recebido muitas respostas assim: ah, cria um canal, eu não tenho YouTube, não tenho Instagram, é mais fácil para ver os vídeos, não sei o quê. Ai, teve até quem queria passar em sala de aula. E também porque o meu sobrinho falou que ia achar o máximo ter uma tia youtuber. E na realidade é só por isso que eu criei esse canal, né? Todo o resto é desculpa. Então, vai ser um canal que vai servir como divulgação pra gente continuar falando de arte, de cultura, de literatura, de amor, de coisas boas e de indicações de coisas que eu gosto e que eu conheço e que eu achei legal compartilhar, como eu já tinha dito no começo, né? E aí, junto com isso, teve uma pessoa que me mandou uma sugestão, aliás, uma surpresa, né? Que é uma colega minha de trabalho, a Ana Paula, que desde o início, desde o primeiro vídeo, tem sido muito generosa comigo, assim, uma surpresa para mim. E ela mandou uma sugestão há uma semana ou duas atrás, falando assim: ah, Kizzy, por que você não grava um vídeo falando por que você se tornou essa consumidora de arte, cultura e literatura? Que fez você ter tanto gosto por isso, a ponto de acabar fazendo esse quadro e tudo isso? E aí eu respondi pra ela, falei: ah, eu preciso achar uma forma de fazer isso, porque a ideia da Quinta Culta não é falar da minha vida, né? Então, não era pra isso, né? E aí, quando eu fui pensar em gravar um vídeo pra falar do meu canal, indicá-lo, né? Uma autoindicação, eu pensei assim: pô, aqui sim aquela sugestão da Ana caberia, né? Porque para falar do meu canal, nada melhor do que contar o que é que me fez chegar até aqui, né? Então eu queria agradecer a Ana aí pela sugestão e falar um pouco, né, do que me fez chegar até aqui e do que a gente tem conversado e que vamos continuar conversando aqui. Eu sou de fato assim uma pessoa que consome muita arte e quando ela me fez essa provocação, né, de falar sobre isso, eu parei para pensar um pouco, né? E fiquei pensando assim: por que será, né? Como que você fala o que te trouxe até aqui? É complicado isso. E daí eu fiquei pensando na história e o que me fez ser essa pessoa que eu sou hoje, a ponto de querer falar disso, né? Até porque já falava muito com os meus amigos e tudo mais, com as pessoas que eu conheço. E aí eu fiquei pensando assim que é uma coisa que você cria, conhece, cria e desenvolve na sua vida, né? E a primeira lembrança que me veio à cabeça, assim, eu acho que a minha paixão por tudo isso começou com música e literatura, né? Eu tenho muita lembrança do meu pai ouvindo música quando eu era criança. Eu sempre digo que eu me lembro de sambar antes de andar, né? Porque o meu pai me segurava, colocava no pé dele assim, e a gente sambava e eu nem sabia andar ainda. Então a música sempre foi uma coisa muito, muito presente na minha vida. Meu pai ouvia muita MPB, o que me vem à cabeça principalmente Milton Nascimento e Beth Carvalho, que eu tenho essas lembranças, e rock internacional, principalmente Pink Floyd e Deep Purple. Eu tenho essas lembranças desses LPs e a gente conversava muito, né? Eu e meu pai, isso já depois, né? E a minha mãe lia muito pra gente, livros infantis, assim. Essa também é uma paixão que eu me lembro, assim, de começar já cedo, quando a minha mãe ia fazer compra de mês, ela comprava ou um livro ou um LP, a gente podia escolher, já era maiorzinha. E aí eu sempre escolhia livro e ficava fazendo a cabeça da minha irmã para ela escolher um também, para eu poder ler os dois, né? A minha mãe lia pra gente. Eu tenho essa recordação. E aí depois, quando eu tava, acho que
minha irmã na segunda série, eu na primeira, eu lembro que eu saí na terceira, minha irmã na terceira e eu na primeira, né? Eu lembro que a gente ia pra escola junto e eu saía mais cedo. Então eu ficava esperando ela na biblioteca pra gente ir pra casa. E aí eu acho que veio dali, assim, sabe? Eu tenho lembrança dos meus livrinhos infantis, principalmente Um Cachorrinho para Cacau, que eu comprei numa feira de livro, nunca vou esquecer, eu tinha paixão por aquilo. E aí depois eu lembro dessas minhas idas à biblioteca, assim, foi lá que eu li os meus primeiros livros, do Robinson Crusoe, da Poliana, da Alice no País das Maravilhas, e eu fiquei apaixonada por aquilo. Depois eu acho que a arte, e principalmente ainda assim, muito música e literatura, foram muito presentes na minha adolescência. E eu acho que foi meio que uma companhia, né? Eu tive uma adolescência conturbada, né? Assim, não rebeldia, né? Que eu sou muito mais rebelde agora que eu sou velha do que quando eu era adolescente. Eu era muito mais responsável, inclusive. Mas tive uma vida difícil naquela época e aconteceram muitas coisas difíceis de lidar, e era com a literatura que eu lidava com as coisas, assim, com os livros, e eles viraram meus companheiros, assim, eu fiz muita terapia com livro, com filme, mas eu ainda assim, muito mais livros e música ainda, né, nessa época. E aí eu fui tomando um gosto por isso. E aí foi nessa época que eu escolhi a minha profissão, né, pra quem não sabe, eu sou bibliotecária, sempre sonhei em trabalhar com isso, com literatura, e foi nesse bojo, né? Na verdade, eu tinha que escolher uma profissão que eu pudesse cursar à noite e que não fosse de exatas. E aí eu li sobre biblioteconomia, meu pai me falou alguma coisa sobre esse curso, e eu pensei em fazer. E nunca trabalhei com literatura, nunca. Minha carreira me levou para um outro caminho, né, burocrático, empresarial, de trabalhar com gerenciamento de informação e depois mais tarde com editoração científica. E acabei que nunca trabalhei por literatura. Mas sempre assim, foram boas coisas, né? Eu ainda achava bastante cultural o meu trabalho, então eu tinha alguma identificação. Mas nos últimos anos, a minha vida profissional desandou totalmente, né? Não é a ideia falar agora, assim. Quer dizer, a minha vida profissional hoje, ela não é fonte de prazer e cultura. E aí, esse vazio que eu tinha quando eu era adolescente, eu acho que ele começou a voltar, principalmente nos últimos anos aí, porque as coisas foram ficando mais difíceis para mim profissionalmente. E aí, de novo, eu acho que teve a ver com terapia, sabe, de explodir, de achar uma forma de me sentir inteligente e útil e sentir prazer, porque a arte traz muito prazer. E aí foi nessa que eu fui me aprofundando cada vez mais, fazendo alguns cursos da área cultural, descobrindo coisas novas, frequentando muito show, muito teatro, viajando muito. E esse muito me trouxe até aqui, né? E é disso que se trata esse canal, assim. Extrapolar sentimentos, principalmente nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, que falta o lúdico, que falta amor, que falta arte, né? Tem um poeta que diz que a arte é a única coisa que confere ao homem humanidade, né? Então, assim, é isso que eu penso. E tudo isso, assim, esse mergulho que eu tenho feito nessas coisas que eu tenho aprendido e descoberto coisas legais, né? Então foi me dando um prazer. Pô, isso aqui é tão legal, as pessoas precisam conhecer, a gente precisa falar mais de coisas boas. E é para isso que é esse canal. Assistam o canal, espero que vocês gostem, dá para voltar e ver os vídeos também. Vou colocar o link aqui no Instagram, também no Facebook e na minha bio lá do Instagram também, para quem quiser saber e dar uma olhada. Se inscreve lá, que daí toda semana já avisa que vai ter vídeo. Não tem problema também para subir, porque nossa, ficar subindo vídeo no Stories é uma tristeza. Eu espero que vocês gostem e que a gente consiga falar bastante de cultura aqui, porque é isso que aquece o coração. Beijos de luz e até a próxima!